Bom dia, a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal. E hoje eu gostaria de ler com vocês aqui em Isaías, capítulo 61, e o versículo 10, que diz assim: É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias, né? Esse versículo do livro de Isaías, ele é muito bonito. A gente vê aqui, né, falando, é grande o meu prazer no Senhor. Então esse texto começa com uma declaração muito poderosa, a nossa alegria no Senhor, né? É uma felicidade que não é baseada em circunstâncias, mas uma alegria que nasce daquilo que Deus é, né? O Senhor nos ensina que a nossa alegria, ela não pode depender daquilo que acontece ao nosso redor, mas do nosso relacionamento com Deus. Quando nós baseamos o nosso prazer na coisa certa, ele é inesgotável. Jesus tem uma alegria inesgotável para derramar sobre as nossas vidas. O problema é que muitas vezes a gente quer basear a nossa satisfação naquilo que é terreno. E nós sabemos que tudo que é terreno passa. O que a palavra do Senhor diz? Céus e terra passarão, mas a tua palavra permanece. Então, quando a gente baseia a nossa alegria naquilo que passa, a nossa alegria também se torna passageira, né? Se a gente baseia a nossa alegria em uma situação financeira boa, quando a gente estiver em uma situação financeira difícil, a nossa alegria vai esgotar. Se a gente baseia a nossa alegria na nossa maternidade, se Deus nos livre e guarde, nós em algum momento não estivermos mais com o nosso filho, a nossa alegria vai esgotar, sabe? Não é errado a gente passar pelo luto, né? Ter aquele sofrimento. O problema é quando aquilo é a coisa que dá o sentido para as nossas vidas, o sentido da nossa alegria. Isso que é o problema, porque a nossa vida aqui é passageira. Os nossos bens materiais são passageiros. A vida das pessoas que estão ao nosso redor é passageira. Por mais que uns vão mais cedo do que o que a gente espera, de toda forma a gente sabe que essas pessoas estão aqui de passagem, né? A gente sempre costuma dizer que os pais, eles não se preparam para se despedir dos filhos, né? Os filhos, sim, se preparam para despedir dos pais. Essa deveria ser, sim, na nossa cabeça, a ordem natural das coisas. Mas existem muitos pais que enterram filhos, sabe? E muitas vezes a vida dessas pessoas perde o sentido. Então, não é errado nós vivermos o luto, sentirmos falta, estarmos tristes, chorar, isso não é errado. O problema é que a gente tira a nossa alegria de Deus, né? A gente tira o alicerce da nossa alegria ali do lugar certo, que é Jesus, e a gente quer basear a nossa alegria nessas coisas que acontecem ao nosso redor. E eu sei que é muito difícil falar sobre isso, né? Porque você pode pensar, Melody, mas como que eu vou ter alegria mesmo diante do luto, né? Como que eu vou ter alegria mesmo diante das perdas? E aí a gente olha para a vida de Jó, né? Jó, um homem rico, um dos mais ricos do Oriente, com filhos super saudáveis, super alegres ali, rodeando a sua mesa. E em um determinado momento, o Senhor vai permitir que sobrevenha, né, na vida de Jó uma destruição repentina, que vai destruir todos os seus bens, todos os seus animais e
todos os seus filhos de uma vez só. Sabe, como Jó conseguiu se manter firme? Como Jó conseguiu se manter de pé? Como que Jó conseguiu se manter obedecendo a Deus, respeitando a Deus, honrando a Deus? É porque a alegria dele, a confiança dele estava baseada no lugar certo, né? Então, a nossa alegria, ela tem que estar alicerçada no nosso relacionamento com Deus. A nossa alegria precisa estar alicerçada na palavra de Deus, porque são coisas imutáveis. Nosso relacionamento com Deus, a palavra do Senhor nas nossas vidas, são coisas firmes, é a rocha. Quando nós colocamos a nossa alegria em qualquer coisa que não seja isso, nós estamos construindo o nosso prazer na areia. Vai vir o vento, vai vir a tempestade e vai levar embora. Mas quando nós alicerçamos a nossa alegria na rocha, não há nada que possa nos roubar a alegria, né? O versículo também diz que Deus nos vestiu, né, da salvação. Significa que a salvação, ela não é algo que a gente conquista, é algo que a gente recebe, né? Pois ele me vestiu com as vestes da salvação. Então, assim como as roupas elas cobrem o nosso corpo, a salvação ela também cobre a nossa culpa, o nosso passado, as nossas falhas. Então, em Deus, nós aprendemos que nós não somos definidos por aquilo que nós fizemos no passado, mas por aquilo que Ele fez por nós, né? Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas quando nós temos um coração disposto, né, a obedecer, disposto ali ao arrependimento, nós somos vestidos com essa salvação, essa graça nos alcança. O Senhor morreu por nós na cruz do Calvário para que hoje nós não carregássemos o peso da culpa, para que hoje nós não carregássemos o peso da perdição. Então, a cruz do Calvário foi o suficiente, o sacrifício de Jesus foi o suficiente, e isto é motivo de alegria, e é por isso que esse versículo é tão bonito. Ele fala, olha, eu me alegro no Senhor, e ele vai falar, ele me vestiu com as vestes da salvação. Então, o autor aqui está dizendo que isso é um motivo de alegria. Quantas vezes nós passamos o nosso dia todo sem pensar na salvação, sem pensar no céu, quando na verdade esse deveria ser o nosso pensamento mais frequente, essa deveria ser a nossa meditação assim, mais frequente. Nós deveríamos meditar nisso dia e noite, porque a salvação do Senhor é o maior presente que nós poderíamos receber. A salvação do Senhor é algo assim tão poderoso, é algo que demonstra tanto o amor de Deus pelas nossas vidas, sabe? Então pense mais na cruz do Calvário, isso vai trazer alegria para o seu coração, isso vai trazer prazer para o seu coração, porque Jesus morreu por nós quando nós estávamos separados do amor de Deus, quando nós estávamos separados da comunhão com Deus, né? Ele não morreu por nós justificados, ele morreu por pecadores para os justificar. Então hoje nós somos justificados por esta graça maravilhosa, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que ele fez. E o versículo aqui, né, vai terminar dizendo, e sobre mim pôs o manto da justiça, né? Esse manto da justiça, então, ele representa uma nova identidade, porque Deus não apenas nos salva, mas ele nos vê como justos, não porque nós somos, mas porque ele nos justificou. O sacrifício de Jesus na cruz nos justificou, né? Então, quando a palavra fala, né, ele colocou sobre mim o manto da justiça,
é um adorno, né? É um noivo, uma noiva preparada para um momento especial. Então, quando a gente fala de um manto, a gente fala de honra, a gente fala de beleza. Então, existe honra, beleza, valor nessa imagem que o Senhor nos deu. Então, nós não apenas fomos salvos, mas nós fomos revestidos de dignidade e de propósito. A cruz nos dá dignidade e propósito, não importa quem você foi no passado, sabe? Nós vemos aquela passagem da mulher que foi pega em adultério e agora essas pessoas vão arrastar essa mulher até Jesus, vai colocar ela lá na frente dele e vai dizer: olha, essa mulher foi apanhada em adultério e a lei de Moisés ordena que nós apedrejemos ela até a morte. O que o senhor pensa sobre isso? Então, eles estavam tentando colocar Jesus numa saia justa e também humilhando aquela mulher. E agora ele vai olhar e vai falar: não, justo, aí vamos cumprir a lei. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E ali Jesus pegou aquelas pessoas desprevenidas, porque todos eles estavam cheios de falhas, cheios de pecado. Jesus era o único que poderia atirar a pedra naquela mulher, mas ele não atirou. Então o que acontece? Um larga a pedra, vira as costas, vai embora. O outro larga outra pedrinha, vira as costas e vai embora. E quando vê, Jesus olha ao redor e não tinha sobrado ninguém para condenar aquela mulher. E aí ele olha para ela e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela fala: Senhor, não sobrou nenhum. E aí ele vai olhar para ela e dizer: pois eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então Jesus encheu aquela mulher de dignidade, porque as pessoas que foram ali para envergonhar ela, para humilhar ela, saíram envergonhados, saíram humilhados, porque perceberam que de certa forma estavam no mesmo patamar que ela, porque ela estava em adultério, o outro estava mentindo, o outro estava roubando, o outro estava julgando, e todos eles sabiam que tudo isso era pecado e que para Deus não existe pecadinho e pecadão. E aí ele também enche ela de propósito, porque o que ele diz? Vai e não peques mais. Ele estava dando propósito para aquela vida. Ele estava dando uma nova chance para aquela vida. Aquela mulher nunca mais foi a mesma, né? Então que nós possamos refletir. Será que nós temos vivido com alegria no Senhor ou dependendo das circunstâncias, né? Nós temos nos lembrado que nós fomos vestidos por Deus, ou a gente ainda sente culpa pelo passado, a gente ainda está aprisionado nas culpas do passado. E por fim, a gente está vivendo como alguém que carrega o manto da justiça, como alguém que foi revestido de dignidade e propósito. Eu sei que às vezes o passado tenta nos atormentar, mas hoje o Espírito Santo, ele ministra aos nossos corações que nós fomos vestidos de salvação, sabe? Ele fez aquilo que nós não poderíamos fazer. Nós fomos revestidos de dignidade e de propósito. Nós somos filhos, filhas, amados, amadas, tá? Então, que nós possamos pensar sobre isso. Eu vou orar pela sua vida. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado pela nossa casa, pela nossa família, por essa palavra maravilhosa, Pai, que o Teu Espírito trouxe aos nossos corações. Obrigada, Pai, porque a nossa alegria, ela está em Ti, meu Deus. Quantas pessoas hoje têm baseado a sua alegria em coisas passageiras, meu Pai. E a alegria delas também se torna instável, a alegria delas também se torna passageira, Senhor. Mas a nossa alegria, ela está em Ti, e o Senhor é a nossa rocha eterna, inabalável, meu Pai, e é por isso que a nossa alegria também é inabalável. Por isso nós estamos atribulados, Pai, mas não angustiados, perplexos,
mas não desanimados, meu Pai, porque não importa aquilo que aconteça ao nosso redor, Pai, nós ainda estamos firmados numa rocha inabalável, meu Deus. Muito obrigado, Pai, pelas vestes de salvação e pelo manto de justiça que o Senhor colocou sobre nós, Pai. Obrigado por nos justificar. Obrigada, meu Pai, por nos encher de propósito, por devolver, meu Pai, a nossa dignidade, porque lá naquela cruz, meu Pai, o Senhor fez tudo que nós não poderíamos fazer. Então, nos ajuda, meu Pai, a viver todos os dias da nossa vida, lembrando quem nós somos em Ti, aquilo que o Senhor fez por nós, Pai, todos os motivos que nós temos para nos alegrar em Ti, em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau!